Oi, pessoal, sejam bem-vindos, que hoje é um bate-papo, é uma mini aula de inauguração desse projeto que a gente, em parceria com a Escola Lume, com o Instituto Lume, estamos fazendo com bastante carinho, algo que a gente já vem idealizando. Braiane tem pedido já há algum tempo para a gente fazer coisas inovadoras, então trazer a oftalmologia integrativa é algo muito lindo da gente poder tá conversando hoje, principalmente com profissionais extremamente qualificados. Então, eu vou começar apresentando o Dr. José Irineu, que é médico, oftalmologista raiz, depois fez uma conversão, virou flex, né? Onde começou a desenvolver, já há muitos anos, né? Obviamente, começou a desenvolver muito da medicina integrativa, escreveu um belo livro que chama-se Resgatando uma Medicina Sistêmica, e eu tive a honra de ser aluna dele muito tempo e continuar aprendendo com ele ainda. E tudo que a gente pôde trazer, gente, da medicina integrativa, da medicina quântica, terapias vibracionais, que vocês hoje vê comigo, muitas aulas. O mentor de muitas dessas aulas foi o Dr. José Irineu, né, que me abriu a cabeça para muitas das possibilidades que a gente pode estar integrando. Eu quero chamá-lo para compor a nosso bate-papo e também quero já aproveitar e apresentar a nossa outra convidada, que é a querida professora doutora Maura, minha colega médica veterinária, com doutorado totalmente direcionado, com ênfase na oftalmologia, me corrija se eu estiver errada, é células-tronco, né? Foi, tem trabalho com célula-tronco e com toxina botulínica também. Uau, sensacional. Então, doutora Maura, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela graças a um paciente em comum, quando eu vivi em Campinas. E nós vamos falar já já desse paciente, que foi realmente um grande divisor de águas para me conectar com o oftalmo, porque não era uma especialidade a qual eu tinha tanta afinidade. Então a gente se complementou e depois, algum tempo depois, fui trabalhar junto com ela por alguns anos e a gente compartilhou muitos pacientes lindos com sucesso nessa integração. Bem-vinda, doutora Amaro, bem-vindo, doutor Zé Irineu. Obrigada pelo convite. Olha, Animadíssima. que Obrigado pelo convite. Vamos conversar. não, convite, eu estou extremamente orgulhosa, muito feliz de estar com vocês aqui. Isso é realmente motivo para a gente estar muito, muito feliz. Bom, meu querido estimado doutor José Irineu, eu quero começar contigo. Me conta um pouquinho da sua trajetória quando virou a chavinha lá, né? Na sua formação de médico. Conta pra gente quando virou a chavinha, quem foi o profissional ou a situação que virou essa chavinha. É, 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 eu sempre tive uma prática. Uma coisa que eu notei foi. Foram duas chaves. A primeira foi durante a oftalmologia, né? Eu fiz uma formação muito forte na oftalmologia, que foi com o professor Joviano de Rezende, no Rio de Janeiro, dos oculistas associados, que foi o melhor curso que tinha de oftalmologia. Então, ele nos ensinou muito profundamente. Eu vinha da, da, da patologia dentro da faculdade e tal, né? Então, eu tinha uma visão ampla. E eu notei quando eu fazia, mandavam muito, naquela época, mandavam para o oftalmologista examinar o fundo de olho, porque você tem alterações na diabetes, na hipertensão, em doenças neurológicas, você tem alterações de fundo de olho. O fundo do olho é o único local em que você tem aparecem os vasos, né? Na conjuntiva também, mas no fundo do olho é muito mais claro a situação de artérias, veias, os cruzamentos, os intercruzamentos, patologias de artérias, coisas que acontecem nessas doenças. E eu me pegava examinando o fundo de olho e perguntando o que estavam fazendo com o paciente.
E aquilo me incomodava, que ficavam fazendo umas coisas muito porcaria, né, com os pacientes de tratamento, e eu comecei a acabar me metendo nos tratamentos, começava a estudar para poder ajudar os pacientes, né, com essas patologias. E aí, um dia eu encontrei na rua o Dr. Wilson Almeida, já falecido, que era o maior homeopata de Porto Alegre e amigo meu de faculdade, né? E eu disse, pá, estou muito infeliz com o que eu estou fazendo. Ele disse, então faz um curso de homeopatia, vai para Buenos Aires e vai fazer um curso de 15 dias lá de homeopatia, lá na associação, na escola homeopática argentina. Eu fui e me apaixonei, né? Eu sempre dou dois conselhos para os colegas médicos. Eu digo assim, primeiro, estude homeopatia, que você vai ser um divisor de águas na tua vida, entendeu? E o segundo conselho que eu te dou é nunca chega perto da homeopatia, porque senão você está ferrado, entendeu? Porque depois que você viu a homeopatia, você não consegue ficar sem ela, entendeu? Viu a Ah, luz, que né? lindo, Não aguenta mais a escuridão, né? Entendeu? que lindo. E aí eu me apaixonei e voltei a fazer. Eu fiz meu curso de homeopatia na Associação Médica Homeopática Argentina. Eu tive a sorte de, naquela época, né, vai fazer agora ano que. Não, vai fazer? Ano que vem vai fazer 40 anos que eu fiz homeopatia. Nossa, que legal. 40 anos atrás, entendeu? Então, assim, eu tive a sorte de pegar Ezaiaga, Micaela, Pasqueiro, Candegabe, eu tive aula com todos esses caras que foram os grandes mestres da homeopatia, né? Então, eu Sem assisti a aula deles. dúvida. Ai, Foi que um lindo. projeto. Foi sensacional, sensacional. Que lindo. E eu aprendi Aí, homotoxicologia com você. aí Que depois eu é fiz né, uma outra é, vertente da homeopatia. é, depois, em seguida, naquela época, apareceu o ortomolecular. E aí, em seguida, eu fui para São Paulo, né? E aí eu fiz, eu fui da segunda turma de homeopatas do Brasil, aí eu estava em São Paulo, nós fizemos a nutrologia, então eu sou da primeira turma de nutrologia, né? Eu fiz medicina chinesa, depois eu fiz homotoxicologia e terapêuticas anti-homotóxica, né? Quem me levou para isso foi o Francisco Viana, aí de Campinas, né? Uhum. E, e eu morava em Campinas, eu fui casado com a campineira, né? E, e depois eu fiz medicina chinesa, uma toxicologia, aí fui para a Alemanha, fiz terapia de informação biofísica, aí que entrou os aparelhos, né, com o Bodo Kohler, que fazia os aparelhos da Veiga Grishaber alemã. Aí Aí você depois já eu não fui. era um médico normal mais, com toda essa abertura, já não Eu tava, pensa não. mas eu ainda conseguia ser ambulatorial, ainda não era internação, entendeu? Aí eu fiz técnicas menores, né? Terapia neural de Hönig, ozonioterapia, entendeu? Eu fiz o REAC, né? Que eu sou apaixonadíssimo pelo REAC na Itália, Uhum. entendeu? Eu fiz várias técnicas menores, né? Então, a iridologia, obviamente, eu fiz, né? Esqueci da iridologia. Até como oftalmologista, a iridologia foi uma técnica fácil, né? Fui presidente da Associação Brasileira de Iridologia e tal. Eu fiz iridologia clínica, iridologia psíquica, né? Humana, né? Humana. Uhum, uhum, uhum. Assim, E me fui me conta uma divertindo coisa. ao longo dos anos. Diga. Me conta uma coisa, quando você fez já a iridologia, que já é uma técnica integrativa, embora seja um pouco menor, não tão difundida até entre nós veterinários, você conseguiu observar uma boa correlação daquilo que você via na anatomofisiologia, na anatomopatologia, com os achados que você observava, né, mais a fundo na iridologia? Conta primeiro o que que é iridologia, algumas pessoas podem ser que não saibam também. A iridologia é o seguinte: você tem a íris, né? Tá? Eu vou falar disso na nossa aula, né? Você tem a íris, e a íris ela é um tecido teoricamente mesodérmico, embriologicamente, né? Mas ele, na verdade, a origem desse tecido é neurológica, ele é um neuromesoderma, entendeu? Ele tem origem do tálamo, sai dois cálices, né? Tá certo, né? Uhum. Há dois cálices que fecham a parte anterior do tálamo, então, o tecido neurológico, a parte anterior vai se transformar na íris. Então, o tecido neurológico se transforma, tipo, você vê o que é embriologia, né? É um tecido neurológico que se transforma em tecido mesodérmico, né? Tá? Uau, incrível. Mas ele continua sendo, eu tô com, tem algum microfone aberto. Eu Ah, fechei, fechei. Já.
Ah, tá. Então, tu tens ali, então na íris tu tem um tecido mesodérico, mas que tem conexão direta com o tálamo. E você sabe que o tálamo recebe informação de todo o corpo, né? Tudo passa pelo tálamo para chegar no cérebro, né? Então ele vai sofrendo pequenas variações, né? Na estrutura, são fibras, né? Em forma radial, e eles vão sofrendo alterações nessas fibras. E ela corresponde às zonas e órgãos do corpo. Então, isso foi um mapeamento feito há muitos anos, há mais de 150 anos, por Uhum. estudiosos, foram estudando, vendo sintoma e o que aparecia, vendo sintoma e o que aparecia. Eu entrei na iridologia assim, né? Me deram o mapa da iridologia, eu botava do lado da lâmpada de fenda, né? Tá certo? E aí olhava alguma coisa que a pessoa tinha na íris, olhava na íris da pessoa, olhava no mapa, perguntava, você tem ou teve alguma coisa? Ah, realmente eu tive. Então, eu fui vendo que a coisa batia, entendeu? Que incrível. Bem direito. Sensacional. Então, você está vendo, claro que na aula eu vou detalhar melhor e dar mais detalhes técnicos, mas é o que você vê. A íris tem uma possibilidade fantástica de mostrar. Ela não é o exame diagnóstico, né? É como se fosse uma semiologia, né? Ela é semiótica, né? Tá certo? É semiótica, não diagnóstica, né? Sensacional, sem dúvidas. E a gente começa a poder absorver melhor dessas técnicas integrativas no sentido que elas vão não só reforçando diagnósticos que muitas vezes dentro da medicina convencional às vezes não são tão certeiros. A gente hoje trabalha com mínima possibilidade, mínima porcentagem de diagnósticos certeiros, né? Assim, a gente sabe que muitos pacientes chegam com sintomatologias e a própria academia de medicina não consegue fechar diagnósticos absolutamente precisos, ainda que com toda a tecnologia. E eu acho que seria uma Sabe ferramenta por quê? interessante, né? Sabe por quê? Porque, assim, eu, como médico convencional, na medicina convencional, eu não sei se na veterinária é assim, mas eu calculo que seja próximo disso, o objetivo é achar a base é a anatomopatologia, tá certo? O Uhum, exame anatomopatológico é o máximo, né? Diagnóstico. O que você está vendo? Anatomia patológica, ou seja, a patologia da anatomia, ou seja, você vê a alteração estrutural. Então, o diagnóstico sim. clássico é o diagnóstico de alteração estrutural, tá? E aí, para o pessoal entender, o paciente vem com pedra no rim. Ah, fizemos uma ecografia e deu pedra no rim. Agora temos um diagnóstico, pedra no rim. Aí você tira a pedra, sei lá, bota ultrassom lá, explode a pedra, tira a pedra. Saiu as pedras. Você faz, manda para o médico, ele vai dizer o quê? Você não tem nada. Entendeu? Que ou tem Uhum. alteração estrutural ou não tem nada. E aí vem, eu vou comparar isso com a frase que eu digo para meus pacientes. O médico convencional trata pedra no rim. Eu trato o rim que faz pedra. A pedra foi É. Jesus que mandou, caiu do céu, apareceu do nada, fez papuf, entendeu? Muito esotérico para mim, Sim, né? Ou seja, sim. tem uma alteração metabólica que vai dar alterações na questão do funcionamento do rim da filtragem, que vai precipitar cálcio, 80 e poucos por cento das pedras são de cálcio, né? Por que está tendo cálcio ali? Por que está precipitando? Então, a pedra surge por alterações que vão levar esse excesso de cálcio. Então, você tem um processo funcional, entendeu? Então, você tem alterações funcionais que acabam, com o tempo, dando lesão estrutural. Então, dizer que toda alteração funcional que está acontecendo, que está enchendo o teu saco, que está fazendo tu passar mal, que está fazendo tu ter dor de cabeça, que está fazendo tu ter enjoo de tarde, que está fazendo tu ter uma vida saco, não é nada porque não tem ainda uma alteração estrutural. Volte quando tiver uma alteração estrutural. Entendeu a diferença? Então, É. a academia, que é a alteração anatomopatológica estrutural, para ela não existe disfunção metabólica. Tu entendeu? E o que nós fazemos é ver disfunção. Tá? É tratar, Perfeito. diagnosticar a disfunção. Então, por que você não consegue qual é o diagnóstico disfuncional que existe na medicina convencional? Não tem. É tudo em busca da lesão estrutural, entendeu?
E aí, para quem não está ainda habituado, para quem ainda está adentrando na medicina integrativa e na veterinária integrativa, o que é interessante é isso, é justamente o que o Dr. Zé Irineu falou, que nós tratamos os pacientes e não a doença. Então aí está o pulo do gato, a grande diferença nos olhares. A medicina é única, né? Sempre dizemos, não é medicina isso, medicina aquilo. Medicina é única. Mas esse olhar, né? Até a nosso jargão, nosso chamariz aqui para o nosso curso é de olho nos olhinhos. Então quer dizer que os olhinhos vão ser representação de uma disfunção, né? De uma alteração funcional estrutural que está acontecendo em alguma parte do organismo e que ele está representando, mas que a gente não vai só apenas tratar os olhinhos alterados. Nós temos que ter o olhar para o indivíduo como um todo, é isso, tô dizendo? Você tem a patologia oftalmológica, né? Eu, como oftalmologista, é ótimo, o oftalmologista que vai tratar, né? Entendeu? Mas você pode usar os olhos também como uma ferramenta de diagnóstico disfuncional também, certo? Né? Porque você não vai ver no olho uma lesão estrutural de um órgão, né? Você vai ver as disfunções do órgão, entendeu? Você vê, na íris você vê disfunção, né? Você não vê Entendi. lesão, né? Então você pode usar ela como uma ferramenta semiológica boa, né? Até porque na veterinária, no ser humano, você pode, eu não preciso, como médico do exame humano, né? Fazer usar íris. Não, porque o paciente reclama, né? Entendeu? Eu tenho uma dor intercostal esquerda, eu tenho uma cólica entendeu? Eu tenho uma dor na minha lombar. O cachorro, o animal, o gato, o cachorro, o cavalo, não tem como falar, entendeu? Eu digo que é pediatria, né? Que nem pediatra, né? Entendeu? A criança só chora, né? Entendeu? Veterinária e pediatria, para mim, são técnicas irmãs, né? Entendeu? Eu não consigo fazer porque eu não. Eu preciso que a pessoa fale o que ela tem. Então, mas se o animal não fala, né, a íris fala por ele, né? Entendeu? Porque a íris dá essas alterações disfuncionais, né? Entendeu? Isso que é interessante. Entendi. Então, é melhor, porque assim, vou dar uma frase para o pessoal entender. O pessoal pergunta para mim na aula: doutor, qual é o senhor que tem todas essas formações e tal, qual é a melhor técnica para tratar diabetes? E eu sempre respondo: melhor técnica que eu conheço para tratar diabetes é não ter diabetes, certo? É a melhor de todas. Então, para não ter diabetes, você tem que tratar antes, ou seja, você tem que tratar a disfunção e não a lesão, entendeu? Então, você tem que usar ferramentas, eu acho que é essa a ideia de vocês, né? De ajudar o pessoal a se instrumentalizar para poder diagnosticar e tratar a questão disfuncional, vamos dizer assim, né? Funcional ou disfuncional, para poder, então, não deixar os bichinhos ficar doentes, né? É melhor pegar eles antes, né? Entendeu? Porque depois que eles ficam doentes, eles sofrem muito, né? Então, melhor é não sofrer, né? Olha, agora eu quero te deixar descansar um pouquinho a garganta. Eu vou jogar a bola agora, bate-papo para a doutora Maura, porque Ó, eu encontrei a doutora Maura. E quando nos conhecemos por conta de um paciente em comum, ela já fazia o tratamento oftalmológico dele. E eu me surpreendi tanto porque Maura sempre se disse ser uma alopata. E quando eu me deparei com uma baita profissional que já era integrativa, com um pensamento absolutamente integrativo, eu fiquei chocada. Porque ela falou: mas eu não tenho nenhum curso de integrativo, eu não estudei homeopatia, eu não estudei visco. E quando nos conectamos, ela simplesmente falou muitas dessas coisas que o senhor Dr. Zerineu está falando para nós aqui nesse bate-papo. Eu falei: mas como você sabe disso? Isso é um médico integrativo que sabe. Ela falou: mas Dani, doutora, fala, por favor, fala, doutora Mara, por favor. Ai, eu fiquei chocada. Não, eu vou contar a história do começo, então, vamos contar a fofoca, né?
eu até hoje eu me considero alopata porque eu não tenho formação, eu não tenho uma formação real, né, em medicina integrativa. Tá no meu radar, faz tempo que tá no meu radar, mas ainda não consegui encaixar isso. Mas, obviamente, me interesso sobre esse assunto, inclusive os tratamentos meus, da minha família, sempre foram com medicina integrativa. Então, a gente sempre tratou com homeopatia, né? Então, eu tenho essa visão, eu acho que até porque a gente cuida da nossa saúde pensando dessa forma sistêmica. E eu não consigo olhar, e eu acho que a gente, a veterinária, ela não pode caminhar como tem caminhado a medicina humana, dessa coisa da ultra especialização, né? Eu falo que o médico daqui a pouco ele está examinando o olho direito do homem destro, né, que só tem olho azul, porque começa a ficar especialista da especialidade, da especialidade da especialidade, e aí ele tá ali tão focado numa coisa que só ele faz, que é um pontinho dali daquela coisa, e esquece que vem, o olho vem junto com o indivíduo, né? O olho não chega sozinho no consultório. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos: o olho não vai chegar sozinho no seu consultório. Então, não adianta você olhar só para o olho, por mais que a lesão esteja ali, que tenha ali, mas ele está junto com o indivíduo e que esse indivíduo está junto com uma família, né? Que está junto com o ambiente e que está junto com uma história e está junto com uma série de coisas. Isso tudo tem uma teia que se liga. E se a gente for muito ultra especialista e pensar só naquela lesão, a gente corre grandes riscos, na melhor da hipótese, de tratar a lesão, ela melhorar, mas recidivar, ou isso aparecer de outra forma, ou acontecer outra coisa, né? Ou você não conseguir resolver o problema e ficar extremamente frustrado e também não conseguir achar, né, o porquê que é que isso não cicatriza, o porquê que é que isso recidiva, o porquê que toda hora tá assim. Lógico, existem alterações anatômicas, existem, né, as raças que foram criadas, que a gente sabe que hoje em dia tem alterações oculares por conta da intervenção do homem, né, em relação a todas essas características anatômicas. Mas se a gente pensar nesse indivíduo aí, né, no olho que não chega sozinho no consultório, eu acho que começa essa visão um pouquinho mais sistêmica, integrativa, como vocês falam, a partir disso. Então, e a gente sabe, né, que o olho ele tem todos esses tecidos neurais, mesodérmicos, muita vascularização. Eu consigo ver o nervo óptico, eu tenho acesso ao sistema nervoso central através do exame de fundo de olho, né? Eu consigo examinar os vasos, eu consigo examinar uma série de coisas que não estão só correlacionadas com o olho. E a hora que a gente junta, que a gente associa, né, os sintomas, o que a gente observa no exame oftalmológico com toda a história, com o exame físico, com o exame clínico, com toda essa história, a gente acaba chegando num diagnóstico que muitas vezes vai além do olho. E aí eu tenho uma anestesista que olha para mim e fala: Mauro, você é igual o House, você fica caçando coisas, você acha umas coisas do arco da velha, sabe assim? Eu falei: não é que eu sou o House, eu só examino, né? Eu só pergunto, eu só examino, eu só vou um pouquinho, um tiquinho só além. E aí foi isso que aconteceu com esse paciente nosso em comum. Então, conheci Dani numa ligação de telefone, que um dia eu liguei para ela e falei: escuta, o que que você está fazendo com esse cachorro? Que eu não estou entendendo como é que ele respondeu desse jeito, né? E era um paciente antigo meu, que foi por uma úlcera, teve uma úlcera, dificuldade de cicatrização, uma úlcera chata de cicatrizar, foi preciso fazer um procedimento para, né, ajudar nessa cicatrização. Depois ele voltou com uma uveíte, então ele voltou com o olho muito vermelho, uma pressão ocular muito baixa, vários sinais de inflamação intraocular. E o uveíte a gente vai ver isso durante, né, a aula. E a minha parte nesse curso de oftalmologia integrativa é exatamente falar de oftalmologia para quem trabalha com a medicina integrativa, para o veterinário, para ele entender essa questão de visualizar a lesão, de entender qual é o diagnóstico, de saber, né, quais são os protocolos convencionais de tratamento, para depois vocês fazerem esse link né, com as outras terapias. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, a gente não pode, né? Não é um ou outro, eu acho que a gente sempre soma. E aí, esse paciente tinha um uveíte, e o uveíte é uma bandeira vermelha, né? Eu falo, é um olho vermelho, é uma bandeira vermelha que me sinaliza que tem alteração sistêmica. Eu, sempre que eu atendo um paciente que tem uveíte, eu falo para o tutor, eu falo: eu tô com o rabinho do elefante na mão. Esse olho vermelho, esse olho inflamado, é o rabo do elefante. Tem um elefante escondido em algum lugar. E a gente vai ter que descobrir onde ele tá. A gente só tá com com o rabinho ali no dedo, né? Vou tratar o olho? Vou. Vou desinflamar? Vou.
Mas o que é que está causando essa inflamação? Tanto na veterinária como na medicina, a gente tem uma porcentagem muito grande dessa uveíte chamada idiopática, né? Que a gente sabe que idiopático não existe, mas, enfim, que a gente não descobre a causa. Ó, o doutor Jair deu abre o microfone. Abre o microfone. Segundo um professor meu, Idiotopático. não, idiopático ele é colombiano, ele fala, idiopático é el idiota del patólogo que no hace el diagnóstico. Ótimo, maravilhoso. Eu sempre falo, é o idiotopático, porque eu não acho que existe alguma coisa que seja idiopática. A gente que não sabe dar nome para o negócio e acaba criando essa terminologia que é, né? Tipo, ficou bonitinho e o cliente engole e pronto. E assim, existe estatística de mais de 70% de uveíte sem um diagnóstico fechado. Primeiro, porque a gente não tem a possibilidade, muitas vezes, de fazer uma investigação laboratorial, de exames complementares, como na medicina, né? A pessoa tem uveíte, ele passa com reumato, ele passa com infecto, ele passa com oftalmologista e ele faz trocentas investigações. A gente não, a gente precisa resolver com um hemograma e olha lá, porque o tutor vai reclamar se pedir mais alguma coisinha, né? Então já começa por aí. Enfim, essa tutora era uma tutora extremamente colaborativa, muito dedicada. Quando eu falei com ela, eu falei: olha, tem alguma coisa a mais. Examinei o paciente, eu senti um aumento de volume em pescoço. Falei: olha, não sei se é linfonodo, se é tireoide, mas esse tem um aumento de volume aqui no pescoço. Não, não é nada. Tem um aumento de volume que seria legal investigar. Leva para o clínico. Encaminhei para o clínico. Falei do meu achado, né? Palpação. Tinha um linfonodo supraescapular um pouco aumentado também. Olho inflamado, tratamento para inflamação do olho, investiga. Voltou, exames aparentemente normais, hemograma normal, né? Enfim, o olho inflamado. Fez uma cito do linfonodo, foi inconclusivo. E ela não queria achar o diagnóstico. Tem essa também, a tutora não queria fazer o diagnóstico. E ela falava claramente, ela falava: eu não quero saber o que ele tem. Porque se for câncer, eu acabei de perder um animal que teve câncer e ele fez químio, Foi o foi pai dele, horrível. lembra? Foi o pai do Foi o pai Scott. dele. É. Foi químio, foi horrível, eu não quero diagnosticar. Eu falei: mas tá aí, eu tô sentindo, isso tá aumentando, né? Não, mas não quero. Até que ele começou a ter tosse, né? Porque o aumento de volume começou a comprimir a traqueia, ele começou a ter tosse. E toda vez que ela chegava no consultório, a conversa era a mesma. Eu falava: não adianta, eu tô aqui segurando o olho no banho-maria, eu tô tratando essa inflamação ocular, mas o problema tá além desse olho. E aí ela sumiu. Ela sumiu. Eu falei: bom, né? Não posso fazer nada se ela não quer encarar, não quer diagnosticar, e sumiu. Passado acho que um ano e meio, mais ou menos, posso até depois olhar aqui no prontuário dele, ela voltou com uma úlcera. Não mais com o olho inflamado, com uma úlcera, brincando e tudo mais, ele machucou. Eu olhei e falei: e aí? Ela falou: então, fez diagnóstico, ele tem um linfoma. Falei: tá ótimo, tá super bem. Ela falou: né, não fiz quimio, eu tô tratando com uma veterinária que tá fazendo isso, 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 isso. Aí falou mil coisas que a Dani tava fazendo. E ele tá ótimo. Examinei o olho lindo, super desinflamado, né? Linfonodo bonitinho. Tinha um aumento de volume no pescoço, tinha, mas não tão grande quanto era antes. Clinicamente, super bem, comendo, brincando, vida ótima, normal. Falei: eu preciso conhecer essa veterinária, mas que história é essa, né, que ela tá fazendo essas coisas aqui? Aí foi quando eu telefonei pra Dani e falei: Dani, me explica o que que você tá fazendo com esse cachorro, porque como assim, né? Ele tá com linfoma, sem químio, vivo nesses anos todos e bem, esse tempo todo. E aí foi quando a gente começou a tratar esse paciente, né? Durante um tempão ainda a gente teve ele em comum. E aí controlando tanto a uveíte e essa questão do linfoma. E até que, né, ele teve uma sobrevida, viveu bem, né? Muito bem cuidado e viveu muito bem. Então, essa é a história desse pacientinho. Aí, não sei, Dani, se você quer saber mais alguma coisa Ah, eu dele ou quero muito. da. Como a querida doutora Maura já falou, o Scott veio exatamente com esse sintoma que ela descreveu. E quando nos conhecemos por essa ligação de telefone, né, nós tivemos muita afinidade, mas assim, o que mais me surpreendeu é como uma veterinária
clinicamente normal, uma veterinária alopata, teve esse feeling de perceber. Eu falei, mas aonde que é que você viu o fio da meada, né? Por onde que é que você correlacionou essa história? Eu falei, olha, eu já estudei medicina chinesa e eu queria muito entender a correlação do olho com o sistema linfático e com, principalmente com o esplênico, né, Maura? Sim. É, ele teve histórico, né? Fez uma esplenectomia anterior, antes até de ter essa uveíte, né? Se eu não Sim, me engano. Ele tinha sim. tido feito uma esplenectomia e aí veio com a úlcera, depois fez a uveíte e a gente fez o diagnóstico do linfoma por conta da alteração ocular e do exame clínico, né? Mas estava relacionado, a queixa veio por conta do olho. Ela não tinha percebido nada, né? Além do olho. Sim, mas o fato é que esse paciente realmente desenvolveu esse tal elefante, que, né, o diagnóstico do tal elefante era realmente o linfoma, tá aqui tem o histopatológico que levou realmente esse paciente a fazer uma remoção de baço, e aí soubemos do histórico familiar do pai do Scott, desse Golden, né, a gente sabe que o Golden é bastante propenso. Mas o fato é que sim, tinha aqui, mas era um tipo de linfoma misto, gente, que ele não se desenvolveu da forma convencional, talvez também porque começou a ser tratado na medicina integrativa. Então, os cuidados que ele recebeu fizeram bastante diferença. Ele continuou todo o tratamento com a doutora Maura por todo sempre, né? Até que a gente concluiu aí o tratamento dele com, foram 20 e poucos meses, 28 meses. Mas ele tinha uma qualidade de vida incrível, ele nadava, ele jogava. Realmente, você olhar um animal assim, com toda essa alteração que ele tinha com a gravidade que ele apresentava, mas na verdade, por trazer esses sintomas aqui oculares, de fato era a uveíte que estava sendo tratada aí, tá? Uhum. Na clínica de reabilitação, ele já tinha recebido Viscum em função de artrite, artrose, espondilose. Mas hoje, Maura, com a evolução do Viscum, depois de alguns anos, né? Quase 10 anos, né? O ano que vem faz 10 anos, né? De 2016, 9 anos. Hoje a gente sabe que sim, o Viscum tem um potencial anti-inflamatório que a gente não tinha conhecimento. Hoje os trabalhos já mostram que ele ajuda a modular citocinas inflamatórias. Então, muito bacana que, lógico que ele não vai atuar somente no olho, mas em todo o processo do linfoma, né? Que cursa também com inflamação em todo o sistema linfático. Mas eu e Maura estivemos persistentes nesse caso, todo o tempo que nós pudemos. E, claro, ele tinha uma clínica convencional que era do hospital, que eu assessorava, que fez a cirurgia. E era uma briga muito interminável. Eu só quero mostrar isso aqui para vocês, gente, porque muitas vezes o processo inflamatório lá dele, da parte linfática, era tão forte, que embora ele não tivesse o baço, continuava inflamando, que vocês sabem que, obviamente, o linfoma é muito além só da questão do baço. Retira-se o baço, que é o órgão que responde ali pelo primeiro processo, né, o primário. Mas ele veio a desenvolver outros tipos de câncer ao longo do tratamento, mas que foram solucionados. Mas olha que curioso, quando ele chegou a 107 mil leucócitos, você lembra desses absurdos, na hora que ele desenvolveu? E a clínica Uhum. queria dar antibiótico a todo custo. E não se trata com antibiótico esse tipo de inflamação, gente. É realmente só acabar com a flora microbiota. E a doutora Maura falava também já na parte de nutracêutica, ela sabe muito bem disso, que a parte nutracêutica é tão importante e que a gente deflorar esse animal, né? A gente destruir a flora microbiota, a gente vai deixar, por exemplo, o olho muito mais propenso até a pegar inflamações, infecções, aliás. Então não adianta a gente só remediar e dar um monte de antibiótico, né? E nós modulamos esse paciente aqui, ó, sem antibiótico. Embora a clínica achasse que a gente era muito louca e falaram, agora tem uma E opção olha, que é louca junto. olha que interessante. O olho começou a dar sinais em 2014. Então, em 2014, o hemograma dele não tinha nenhuma alteração. Eu acabei de abrir o hemograma dele aqui. Ele tinha os leucócitos normais, né? Segmentado 3.700, 1.300 de linfócito, normais, plaquetas normais, hemograma normal. Em 2014, mas já tinha sinal ocular. E aí, Hum. nessa época, eu já falava para ela, falava, fica atenta, vamos procurar, vamos investigar. E eu falo isso para alguns pacientes também. Tem alguns pacientes que eu atendo com veíte, que às vezes a gente investiga, 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 e não.
chega ainda numa conclusão de causa. E eu falo, ó, se não apareceu agora, vai aparecer. Então, qualquer sinal aí que, né, a gente controlou por enquanto o primeiro sinal, às vezes dá uma amenizada, o cão fica um tempo bem sem sintoma nenhum, depois isso dá uma recidiva, e aí vem, né? E aí o elefante aparece, sabe? Então, a gente, como era uma tutora muito cuidadosa, a gente tem esse acompanhamento já desde 2014, né? E aí, aqui, onde você está mostrando 2016, já foi de novo o pico de sintoma, de novo, e daí já tinha alteração Sim. laboratorial. É isso que a gente, você, Maura, fala muito isso, e eu nunca esqueço a sua fala. O olho não tem segunda chance. Maura fala muito isso, tá, gente? Não se esqueçam, porque se tivesse investigado e feito um exame integrativo completo, gente, acaba que não é nem integrativo, gente, é o mínimo, é fazer um investigativo correto. Ela já teria tido, né, um diagnóstico mais preciso, mais precoce, para a gente poder ter tratado, ele poderia ter um pouquinho mais de tempo de vida, né? Qualidade Uhum. ele teve, nós pudemos observar, né, pela alegria que esse garoto aqui apresentava. Nadava o tempo todo, né? Nadava de óculos, que a Maura falava, por favor, não vai, né, ficar batendo os olhos quando Vivia pode. tendo úlcera, ainda me botava e falava, põe um óculos. Aí ela comprou um óculos, eu tenho uma foto dele até hoje. Ele tinha óculos, ele tinha viseira, porque não podia tomar vento, e ele gostava de tomar vento no carro. Eu me lembro de muitos detalhes do Scott, como realmente a Carmen foi dedicada com ele. Mas, gente, olho não dá segunda chance. E Maura fala sempre isso. Qualquer mínimo sinal, olha, fica atento para que realmente todo o resto possa ser observado o mais rápido possível. Doutor Zerineu, me conta, o que você achou da história do paciente, né, de dificuldade da comunicação? Olha, a gente está acostumado a trabalhar, né, com os animais que não falam nada. O tutor nem sempre fala o que é verdade, às vezes ele omite. Então a gente tem que ir pelo feeling, né? Pela nossa. Acho que nós fomos cachorros em outras, fomos animais certamente em outras vivências aí, a gente tem uma lembrança, né? É por isso que eu falo que é pediatria, né? Que nem um bebê, né? Pediatria. O bebê não fala, não chora, não nada. E a mãe também se atrapalha, né? Tinha um professor meu de pediatria que falava: quando a criança chega no consultório doente, tu trata a mãe. Se a criança continuar doente, aí tu trata a criança, entendeu? Ele tinha essa teoria, né? Mas tratar animal é pediatria, né? Mas eu considero uma arte muito interessante de fazer. Eu não sei, eu não conseguiria fazer, eu acho. Teria que ter todo um treinamento, o outro para fazer, né? Tá certo? O Eu cara tem falo, essas coisas objetivas, olhar o fundo do olho e tal. Não sei como é que a Maura consegue chegar no fundo do olho do cachorro, que é complicado de fazer aquele, né? Um oftalmoscópio ou fazer a visualização, né? No humano é fácil, faz ficar quieto. Como é que tu faz ficar quieto o animal para. A gente treina um fundo de olho dinâmico, né? Porque não para quieto, mas dá para fazer Não, só. tem que ir só né? Olha para cima, olha para baixo, mas a gente tem uns macetes. Existem alguns macetes. tem, uma hora faz A até gente às vezes terapia. suborna, entendeu? Pega um petisco para ele olhar para frente, Sei, chama, fala que né? vai passear, não sei o que, chama atenção, aí consegue uns segundos aí de olho É, parado para conseguir é. examinar. Conta pra gente uma hora, Tem que, como que problema? estatística. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu tem alguma Deixa. estatística de elefante? Não, de elefante não. Eu só Não, brinco não, com não, não, elefante não, doente. não. Não, 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 não. Desculpa, é que eu estou usando a tua expressão. Tu diz que quando tem uveíte, tem elefante. Tu tem estatística de quais elefantes, entendeu? Assim, olha, eu vejo que a maior Tem, parte das tem. uveites vai aparecer E tal é coisa. diferente em cão e em gato também, essa estatística. Existem algumas doenças infecciosas e tem também uma questão muito também de região, né? A gente tem vários parasitas, então hemoparasitose, a gente tem leishmaniose, tem N alterações, né, que são infecciosas, que podem causar alveite, neoplasias cada vez mais, né, neoplasias. E aí tem algumas outras doenças virais, infecciosas, inflamatórias, tal, mas existe uma seleção de patologias que a gente sempre investiga. Gatos são algumas, cães outras. Isso a gente vai falar na aula também, né? Eu vou falar de uveíte, vou falar sobre diagnóstico diferencial de uveíte,
né? Um primeiro tratamento, até para a gente. Até porque, mesmo que passe pelo oftalmologista, o oftalmologista vai mandar a bola de volta para o clínico, né? Ele vai falar: ó, o olho está inflamado, se vira aí, procura. Tem alguma coisa, acha o elefante. Então, a gente sempre trabalha junto com o clínico, com o oftalmo, porque normalmente quem faz essa investigação é bem em parceria com quem está fazendo o tratamento sistêmico dele. Com certeza. Entendi. É Legal. verdade. Maura, conta pra gente quantos equipamentos você tem utilizado aí na tua clínica. A Maura é referência em Campinas, referência em toda a região de Campinas até São Paulo. Maura tem uma dinâmica de atendimento, muitos pacientes e uma equipe, né? Que integra, né? Uhum. Tem outros oftalmologistas que fazem parte da equipe. Conta pra gente como que é aí a, a tua dinâmica, tua rotina. A gente tem uma clínica aqui em Campinas, de oftalmologia só. Então, a gente recebe pacientes que vêm referenciados de outros clínicos. Hoje em dia, com essa questão, né, de Instagram, internet, tudo mais, cada vez a gente tem recebido mais pacientes de outros lugares, de outros estados. Eu tenho paciente que vem nossa, de longe. Eu tenho paciente que viaja 7 horas para passar em consulta, 8 horas para passar em consulta. Então, e eu tenho feito bastante mentoria com clínicos e com oftalmologistas no Brasil todo, então a gente às vezes assessora em alguns casos, porque tem gente que não tem recurso, né? Não tem, eu brinco, não é todo mundo que tem um oftalmologista no bolso, assim, que você pode encaminhar, né? Um veterinário que trabalha lá no Nordeste, no Norte, numa cidade de interior, nem sempre ele consegue ter um oftalmologista. E aí é que tá. Essa pessoa que não tem tantos recursos, precisa dar conta de fazer um bom diagnóstico e saber de como conduzir esse paciente, né? Tem coisas que não é possível, que só o oftalmologista é capaz de fazer, sim. Tem coisas que só a gente tem o equipamento, né? Vai aferir uma pressão intraocular, vai fazer um exame. Mas o exame de fundo de olho, um clínico bem treinado consegue fazer com facilidade, não é difícil, né? Da mesma forma que aprendeu a escutar, aprende a fazer um exame de fundo de olho. A gente consegue ter, pelo menos para fazer um primeiro diagnóstico e avaliar. Mas tem a doutora Jéssica que trabalha comigo, que está comigo há muitos anos também, que faz o atendimento oftalmológico, e a gente tá, né, trabalhando inclusive, difundir esses conhecimentos para um número maior de veterinários, de clínicos, de veterinários, para tirar um pouco essa coisa que que a oftalmologia é inacessível, que é difícil, ou que não, olho eu nem mexo, olho eu nem olho, entendeu? E não pode ser assim. Porque o paciente ele vem com dois olhos. Do mesmo jeito que o meu paciente não chega só com o olho no consultório, o seu paciente também não chega sem olho no clínico, ele precisa examinar o olho e saber interpretar o que ele vê de lesão, né? Então é importante isso também. E aí a gente tá. Sensacional. Sensacional. Doutor Zerineu, conta pra gente, né, que agora a gente está chegando no rumo ao final da nossa live. Eu sei que o senhor tem uma aula agora para dar para uma outra turma. Deixa os seus contatos, me fala, né, onde a gente te encontra, suas redes sociais. Tá bom. Eu não sou um cara hiperativo em mídias sociais, porque eu não sou do tempo e eu também não tenho tempo, né? Entendeu? Porque tem que ter tempo para ficar todos os dias fazendo coisinha para mídia É social. um outro trabalho, seu José. Não... Pô, você é outro Nossa, cara. é um terceiro emprego que a gente arruma. É. Não tenho tempo. Mas eu tenho algumas coisas postadas ali, tem meus contatos ali no o meu Instagram é DR de Dr. José Irineu, DR José Irineu, né? Esse é o meu Instagram, né? Tá? Ali tem telefone para contato, pode perguntar qualquer dúvida, podemos conversar, não tem problema. A minha clínica atualmente em Santa Catarina, em Florianópolis, fico em Jurerê, né? Entendeu? Então é aquele sacrifício Um de. lugar Ai, que feio, difícil a sua horroroso. vida. Ih, as pessoas- Ah, por que que você foi embora de Campinas? Campinas era tão bom. Foi parar nesse lugar, que Esse horror. lugar horrível, né? Então, o pessoal tem que fazer o sacrifício de passar um fim de constar na sexta-feira e ficar no sábado e domingo, entendeu? É um sofrimento horrível, entendeu? Né? Mas é assim, o que eu faço hoje eu chamo hoje de medicina da otimização da performance, entendeu? Tá? Porque qual é a ideia?
Hoje as pessoas querem viver, duvido que alguém que esteja aqui não queira viver até os 95, 97. Mas uma coisa é estar vivo com 97, outra coisa é estar vivo com excelente qualidade, entendeu? Independência, fazendo tudo, trabalhando, vida social, vida familiar, entendeu? Ou seja, isso chama-se performance, né? Vocês têm que estar performando, né? Desempenhando muito bem. Então, o objetivo não é só a prevenção da doença, é manter otimizados teus sistemas. 4 pontos, eu sempre trabalho em 4 pontos, que é a minha visão de ver as coisas. Você tem que fazer a otimização neurológica, imunológica e endocrinológica. O sistema imunológico é o sistema que te dá saúde, cuida da tua saúde, o sistema imunológico cuida da tua saúde, né? A inflamação crônica de baixo grau, que é uma das coisas que a gente dá aula, é a maior causa das doenças crônicas não transmissíveis ou doenças degenerativas. A parte hormonal, a modulação hormonal, eu hoje falo também que eu pego mais, homens e mulheres 40 a mais, né? Por quê? Os hormônios é o que cuidam da tua vitalidade. Todo o teu desempenho, todo o teu ganho tecidual e todo o teu desempenho, né, funcional depende de hormônios, que são os hormônios catabólicos e anabólicos, se a gente for falar de modo geral. E o neurológico controla todas as funções, né? Quem está controlando todas as tuas funções orgânicas, né? Principalmente é o sistema neurovegetativo, né? Controla tudo, fora o central, né? Então, se você mantiver o teu sistema neurológico otimizado, se você mantiver o sistema hormonal otimizado, se você mantiver o sistema imunológico otimizado, e o metabolismo otimizado, você vai chegar até os 95 a milhão, né? Entendeu? Então, por isso que eu falo hoje o nome medicina integrativa surgiu há uns 24 anos em São Paulo, numa reunião com 6 ou 7 médicos, e eu era um dos 7. Então, eu fui um dos que criou esse nome medicina integrativa, né? E a minha mulher disse que eu sou rebelde, né? E eu então já criou, já quero outra coisa, né? Entendeu? Depois apareceu a questão de que o que a gente faz não tem fundamentação, que vocês fazem uma viagem, não sei o quê. Aí que eu fiz o meu livro ali, que a Dani citou, que é Resgatando uma Medicina Sistêmica. Por quê? Porque é o fundamento de tudo que a gente faz é a teoria dos sistemas, né, Dani? A Dani leu o livro e sabe que é assim, né? Sem dúvida. Então, eu fiz um livro sobre fundamentação do que a gente faz, que eu chamei de medicina sistêmica por conta da, 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 dessa coisa da fundamentação dela, né? E aí esse nome sistêmica já está entrando, sistêmica integrativa, sistêmica, já tem vários médicos usando esse nome, né? Aí o rebelde já está mudando de novo, né? E agora eu estou chamando, e vai pegar, porque esse nome é bacana, que é a medicina da otimização da performance, que é isso que todo mundo quer, né? Que você quer estar Ah, todo mundo, quem aqui não quer estar, né, 100% a milhão daqui 10, 15, 20, 30 anos, né? Entendeu? Então, eu acho que esse é um caminho, então esse é o caminho natural que as coisas vão evoluindo, né? Tá certo? Então, é isso que eu faço hoje, né? Otimizar a performance da pessoa para ficar saudável. Claro que vem desde a começa desde tirar o cara lá do buraco da patologia, mas eu pego muito profissional, né, que não tem nada, mas o não ter nada não dá para deixar para lá, né? Porque o metabolismo está tendo custo operacional sempre, então tem que otimizar para não ter problema nenhum, né? Essa é a claro, viagem. e cuida de veterinários também. Cuida para os veterinários que ficarem com a cabeça boa, com a É, atividade boa. tô te cuidando também, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Gente, ele é casado com uma querida Isabel, que é nutricionista. Então, é o médico nutrólogo casado com a nutricionista. Então, Ela é né? a Isabel é Casamento nutricionista perfeito. funcional. Ela é top, né? Sim. Entendeu? É ótimo, sabe pra caramba. Também nós estamos há 20 anos juntos, né? Está todo dia conversando, né? Formam, a Maura sabe, né? Com 2 profissionais conversando o tempo inteiro, né? Aquilo vai viajando, e tu vê esse trabalho, aquele, né, Maura? Isso vai dando. Vocês vão se diferenciando. Cara, tá o dia inteiro ali, paca, 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 troca, troca, troca. Aquilo é aula particular todos os dias, né? É a Ajuda pra melhor caramba. coisa, né? A melhor troca que tem também, porque não adianta a gente separar mundinhos, né? Você cria um mundo dinâmico, É, né? exato. Engraçado que meu pai era dentista e minha mãe também.
E aí os nossos jantares todos eram assuntos sobre pacientes. Eu achava horrível, imagina você, um adolescente, uma criança, né? Todo dia ouvindo falar de caso, porque fulano que ciclano, que não sei o que, eu falava, meu Deus, na minha casa, o dia que eu casar, eu não vou falar de trabalho. Ah, pra quê? Aí casei com um veterinário que depois virou médico e depois virou oftalmologista, entendeu? Então, óbvio, É bem isso aí. antibiótico cai na testa, assim, imediatamente. A gente nunca. Uma lição que eu aprendi na vida é o seguinte: nunca fala dos teus pais, que Não. você falar, você vai pagar a língua. Vai Então, pagar. assim, vai vir, vem. Mais dia, menos dia, vem. É praga de pai. Falou deles, pumba, vai pagar, vai fazer igual. Exato. Ai, gente, que bate-papo delicioso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, mas sem antes falar para vocês da nossa promoção. É óbvio que a gente está aqui, né, trazendo para vocês esse bate-papo degustação, que é muito saudável, a gente conversar com amigos, né? E eu só faço curso com amigos, com pessoas que eu amo, que eu realmente tenho muita afinidade, né? Assim, é algo que é sine qua non. Eu não trabalho com quem eu não tenho uma admiração, e por eles todos eu tenho. Então, hoje eu trouxe o doutor José Irineu e a doutora Maura, e quero convidá-los para participar. Já estamos aqui com as datas certinhas, né? Datas prévias. A aula inaugural vai ser com a doutora Maura, né? E depois vamos estar passando, né, por vários setores. E falei certo, Brian? É a doutora Maura que vai fazer a aula inaugural, ou eu dei um spoiler errado. É o doutor José Irineu. Ele É o vai doutor fazer José aula no Irineu, verdade. Verdade. É. Dia Perdão, a aula 11. Falei, dele vai ser pronto, na sexta. mudou. Tem que mudar minha agenda aqui. Ó. A minha é dia 11 que eu saiba. 11, Exatamente. a Maura é dia 12. A Maura é dia 12. É. Exatamente, doutor José, deixa eu até botar meu óculos aqui. Doutor José, na sexta-feira, das 19 às 20 horas, ou um pouquinho mais das 20, né? Acho que a gente vai ter um bônus aí, porque o Acho que vai nosso ter umas bate-papo é 2 horas. muito. Ah, É, nosso bate-papo é é. caloroso. Sim, vai ter um pouquinho mais. Então, no dia 11 de julho, iniciamos com ele, e depois, dia 12 no sábado, às 9, né? Isso, começa com a doutora Maura. E depois vamos ter aí um sábado intenso, né, com outros colegas que vão estar. Eu, inclusive, vou estar falando também no dia 19, aí no período da tarde, a doutora Tatiane no dia 19, depois o doutor Rodrigo Brasil também no dia 19. Então, por favor, quem tiver interesse, vai ser muito bacana essa nossa jornada. É só dirigir assim o teu celular aqui para o QR Code e fazer a tua inscrição. E para quem estiver aqui na live, antes que a Brian não fique brava comigo, eu estou esquecendo, quem ficou aqui vai ter 30% de desconto à vista. Ou quem quiser parcelar também tem desconto de 10%. Então vamos aproveitar. E eu quero lembrar, não sei se a Maura se a Maura lembra de uma vez que nós estávamos usando prata coloidal. Lembra que a gente guardava um pouquinho de prata coloidal na geladeira? Lembra que o seu marido estava com alguma coisa nos olhos que não estava resolvendo, e daí eu falei, que engraçado, o oftalmologista, né, lá sofrendo com alguma coisa nos olhos, já estava há um tempo. Eu falei, será que ele usaria prata coloidal? Faz ele fazer uma compressa com prata coloidal. Lembra disso? E ele usou, Lembro. que troço é esse aí? Que água é essa batizada? Ah, isso aqui é que eu uso. Ficou bom. Né? E aí depois acho que ficou conhecida aí, conhecendo a tal da prata coloidal, né? De forma integrativa. Mas foi muito engraçado, gente. A gente tem histórias muito boas, né, Maura? Que tempo Sim. gostoso que a gente passou aí, né? Foi ótimo, foi. Aprendemos muito, né? Muito, muito. E claro, quero fazer o meu jabá final aqui. Nós estamos já na reta final desse super curso com o Instituto Lume, onde tivemos aí muitas pessoas queridas dentro do cenário da homeopatia injetável. Então, nós temos esse curso aí de 70 horas, também com preço especial, tá bom? Quem estava lá no congresso com a gente teve ainda um bônus aqui, mas tem desconto, viu, gente? Tem desconto sim, para a gente ainda prestigiar ao vivo a aula do Dr. Jean e a aula do Dr. Luiz Fernando Moraes, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o nosso curso agora. Se tiver alguma pergunta, alguém que queira, né, fazer algo. Doutor Zerineu, obrigado, querido. Eu sei que está em cima do tempo da sua aula. Obrigado, beijo grande.
nos falamos e fico eu por aqui ainda com a doutora Maura para ver se o pessoal quer perguntar algo que a gente possa ajudar. Querem abrir as câmeras, Ou manda no chat também, que tem manda no gente que não chat. quer. Fica à Ah, manda no vontade chat, se a gente quiserem perguntar responde. algo ainda. Ainda estamos aqui. Estamos nos minutos finais. Ah, o Francisco aí. Quem tá aqui? Olha quem tá Ah, aí. O quem tá Francisco é o aqui? mascotinho da doutora Maura. Conheço muito ele desde bebê. É um figuraço. Coisinha uma gostosa. Ele tá aqui, tipo, vambora, vambora. É engraçado que eu começo a Sim. falar aqui, ele vem e deita do meu lado. E aí, a hora que a gente começa a despedir, fala, ah, não, 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 parece que ele entende, sabe? Assim. Aí ele vem e Entende, bota a patinha no meu braço, assim, tipo, e aí? bom, gente, Bonitinho. então vou agradecer a presença de todos e esperamos vocês. Estamos aí ansiosos para ter aquela conversa bem bacana, né? Bem É, tem profunda. preparados para muita oftalmologia clínica e depois muita medicina integrativa e, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser muito, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e espero vê-los em Obrigada. breve. Obrigada. Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa que a Bré colocou. Eu coloquei aqui o Instagram do Dr. José Irineu. E olha, quem tá aqui, Carrum Vete, nosso querido, é o Dr. Rafa Traude. Ah lá, obrigado, viu? Obrigado. Se for o querido Rafa Traude, um beijo para você. A gente esteve junto no final. É a Regiane da A Regiane. Carrunvete. Oi, Regi! Você está representando a Carrum de Aqui São Paulo. Eu tô achando que é a Carrum de de Campinas. São Paulo. Que joia! Isso. Super bem-vinda, Regi. Super bem-vinda. É que Aí nem eu fiquei esteve conosco. curiosa com o assunto. Ah, obrigada, já fiz o Viscom também, então estou seguindo essa linha, bem bacana. Joia! Espero te encontrar aí no nosso curso e pela nossa jornada integrativa. Regi, seja super bem-vinda, viu? Bacana, Dani, obrigada, viu? Obrigada, um Obrigada beijo aos grande. doutores. Um Beijo. beijo, gente. Boa noite e até breve. Obrigada, Maura. Beijo. Tchau, tchau, Beijo, gente. beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada.